Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Hoje nós, então, fechamos o semestre, com a graça de Deus. Hoje é a última aula que nós temos aqui de Sociologia e eu gostaria de fazer um fechamento sobre este semestre, considerando algumas questões, principalmente acadêmicas, com relação aos vossos estudos, a participação nas aulas, os vídeos, as tarefas, algumas recomendações importantes, essenciais também. Colocar também um resumo, sobre toda a matéria. Nós praticamente concluímos, assim, de fato, o que era parte do nosso programa do ano aqui de Sociologia, a primeira parte, o primeiro semestre. Graças a Deus estamos em dia com a matéria. Eu acredito que nós tenhamos até avançado por algumas questões, vou considerar isso também. E, enfim, falar um apanhado geral aqui, principalmente trazer o último dado que nós viemos estudando aqui sistematicamente neste estudo inicial de Sociologia, tratando da questão essencial: quem é o cristão, a identidade missionária do cristão, e lembrando também estas questões ao qual os cristãos eles estão sujeitos a se ferirem, por exemplo, nesta caminhada, principalmente com este último dado que nós trouxemos da colonização ideológica. Fazer uma retomada com uma análise um pouco mais crítica acerca da sociedade que a própria Igreja coloca na figura do Papa Francisco, não somente o Papa Francisco, mas também no documento de Aparecida que nós estamos acompanhando em algumas etapas, algumas colocações principalmente. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês, alunos, que participaram das aulas de alguma forma. Quando estivemos juntos, por exemplo, na aula ao vivo, pelo YouTube, através das dúvidas, através de algum contato que nós fomos tendo também, e para realizar as tarefas, as atividades. Na graça de Deus, nós conseguimos concluir esta primeira etapa e eu gostaria de agradecê-los e também parabenizá-los, principalmente pela dedicação, o esforço, Sabemos que estamos numa época atípica, difícil, diferente, nunca antes vivida. Não há precedentes disso que nós estamos vivendo, em toda a minha história também. Mas sempre na graça de Deus nós enfrentamos, continuamos enfrentando, Então acredito que nós já estejamos um pouco mais adaptados a esta situação que nós estamos vivendo, pelo menos realizando as atividades, porque nós não podemos parar. A verdade é essa. E essencialmente sobre essa questão não podemos parar, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente uma maior participação agora neste segundo semestre, Após as férias de julho, vocês vão ter alguns dias de férias, 30 dias de férias, podem descansar à vontade, não vai ter tarefa, não vai ter nada, enfim, mas que haja sim um empenho. Isso talvez foi o que nós mais aprendemos nesse semestre que passou, Eu vejo por aí que muitos vão passar por esta pandemia e ela não vai ter feito sentido nas vidas, Ela não vai ter mudado nada, ela vai ser apenas como um carro que passa na rua, uma folha que cai de uma árvore, por exemplo, mas não deve ser assim. Ela deve, de fato, mudar a nossa vida, como o próprio Deus, que passa por nós, passa na nossa vida, passa nos nossos caminhos e movimenta tudo,
move tudo, renova a nossa vida, nos converte. O sentido da conversão é este. Enfim, então peço que neste próximo semestre, nós ainda não sabemos como será, dependemos das autoridades públicas de diversas questões, mas que nós nunca nos percamos nisso, que sempre cresçamos, né? Alcancemos níveis mais elevados do conhecimento, da boa fé, da boa vontade, para sim crescermos na graça, que esse talvez seja um ponto muito importante. Bom, então um empenho ainda maior para o próximo semestre, para que nada se perca. Eu achei muito interessante nestes meses, fazendo aulas online, que eu particularmente tive a oportunidade de preparar aulas de uma forma, vamos dizer, melhor do que presencialmente, usando mais recursos de textos, com vídeos, com exemplos, com comunicações, tarefas, né? Diferente de várias atividades são realizadas em sala de aula, nós presencialmente nós tivemos essa oportunidade de alcançarmos um caminho maior, né? Um estudo maior, né? Talvez o resultado esteja no caderno de vocês. Nós escrevemos bastante, né, nesse tempo. Cansa, eu sei, é difícil, mas isso surte um efeito muito grande na vida, né? Isso é um efeito que leva a vida inteira, né? Graças a Deus. Bom, então pedir para vocês encarecidamente para este próximo semestre que se empenhe, se dedique mais. Eu vou aumentar gradativamente as qualidades, né, das aulas, principalmente, para que a gente tenha sempre uma aula elevadíssima, né, níveis muito bons assim, na qualidade das críticas, das matérias, das aulas, das colocações ao qual eu vou colocando aqui para vocês irem entendendo. Entendam que eu estou passando para vocês é aquilo que é a novidade do Espírito Santo. Em muitos casos, quem conduz a minha fala é a própria graça de Deus. Eu, não como um iluminado, mas eu percebo muita graça de Deus, por muita inspiração. Deus tem me ajudado bastante a conduzir as aulas aqui, colocando palavras na minha boca, palavras acertadas. Eu tenho rezado muito para que Ele me dê essa graça, de ter palavras certas que façam efeito na vida de vocês. Para o próximo semestre, então, nós vamos avançar ainda mais na matéria, trazendo alguns documentos da igreja que são essenciais na formação da doutrina social. Vamos ler bastante aqui, vou trazer bastante para vocês o próprio compêndio da doutrina social da igreja, e nós vamos aí utilizando alguns paralelos assim de outros documentos da igreja, como no caso nós utilizamos o documento 105 da CNBB nesse começo de ano, e logo após nós usamos um pouco do documento de Aparecida para colocar algumas questões. Muito bem. Também as formas, né, de avaliação, nós vamos sempre mexendo com alguma coisa ou outra, mas eu ainda não tenho muita certeza, muitas coisas para dizer para vocês com relação ao próximo semestre, né? Aguardamos aí, o que eu falei, as notícias do governador do estado, as notícias da própria direção da escola, para a gente determinar como vai ser. Uma coisa eu sei assim já de antemão, nós retornaremos às férias, provavelmente aqui o começo de agosto, né, o princípio assim, ainda online, né? Logo depois eu acredito que essa situação já vá melhorando conforme os dias vão passando, né? Enfim, bom, na última aula eu trouxe um dado sobre o Papa Francisco, uma reportagem, né, do Vatican News, falando de uma pregação dele, né, uma homilia,
acerca onde ele fala da colonização ideológica, um assunto que nós já temos dito em algumas aulas e que é essencial para nós compreendermos, termos uma análise um pouco mais crítica sobre os dias atuais, né? Na conjuntura desta pandemia global, na conjuntura da organização das sociedades, de fato, alguns temas a igreja coloca de uma forma muito profética, né? E esta questão colocada lá, como eu dizia para vocês no documento de Aparecida, a colonização ideológica, e o próprio Papa Francisco também dizendo bastante sobre isso, é muito interessante que nós vamos aprendendo aí as formas que o mundo vai operando para doutrinar a sociedade. Mas entenda hoje um dado novo colocando, né? A questão da instituição. As instituições nos últimos tempos, né, nos últimos séculos que nós temos, elas vêm sendo atacadas fortemente. Especialmente neste século atual, nós já temos uma completa quebra das instituições. E por instituição nós entendemos que tudo aquilo que o homem é capaz de gerir, de organizar. A família, por exemplo, é uma instituição, a escola é uma instituição, a própria gestão da educação é um tipo de instituição, o casamento é uma instituição. Nós vamos vendo hoje estas instituições tradicionais governadas culturalmente ao longo de toda esta história da humanidade, elas sendo quebradas literalmente por filosofias, entre aspas, né, por ideologias, por diversos conceitos que vêm quebrando sistematicamente estas instituições a ponto de elas serem quase como que denegridas, desvalorizadas, desmoralizadas, né? Hoje nós vemos a família como uma instituição desta forma. Certa vez eu contei num vídeo para vocês um exemplo de um amigo meu que tinha até uma certa boa índole, mas queria se casar, mas não queria ter filhos, queria adotar animais, né, cachorros e tal. Nós vemos aí a grande dificuldade, então, já uma ruptura com esta ideia de uma instituição tradicional, a família. Hoje nós vemos este termo sendo quase como que sinônimo de paradigmas, novos paradigmas de família, novos paradigmas na política, novos paradigmas na educação, novos paradigmas do homem, né? Então tudo isso faz parte de um processo, de uma engenharia social que vem modificando os comportamentos humanos através desta quebra das instituições, né? Então, fazendo um pequeno parênteses aqui, na aula anterior falamos com certa ênfase, né, sobre colonização ideológica, uma forma atual de corromper valores, perseguir culturas e denegrir totalmente as instituições. Qual é o motivo, né? Qual é a questão de querer denegrir as instituições, né? Muito simples, denegrindo as instituições, nós temos um enfraquecimento robusto da sociedade, um enfraquecimento do próprio homem. O homem ele se torna como que um usuário de bens, de serviços produzidos pelo próprio mundo. Ele se torna um consumidor ativo frente a tudo aquilo que ele vivencia, espera, né? E acaba como que tendo um tipo de vida muito particular sobre isso. Infelizmente, faz parte deste plano ideológico destruir todas as instituições possíveis. Talvez vocês, né, sejam as últimas gerações da humanidade ao qual ela esteja de fato ainda como que equilibrada sobre esse viés das instituições. Nós já temos indícios aí num futuro muito incerto, né? Nós vemos
não havendo mais famílias, não havendo mais criação, educação dos filhos, escolas, né? Nós temos instituições que já estão quase que acabadas, né? Finalizadas, por conta desta perseguição cultural, né? Vamos assim dizer, como que o próprio Papa Francisco coloca. Esta perseguição cultural, ela não ocorre agora, ela é talvez um plano, assim, vamos dizer, demoníaco, diabólico, sobre muitos séculos. E aí eu achei muito interessante esta colocação do Papa Francisco sobre Eleazar, que é um período também que o povo de Deus enfrenta, e ele enfrenta de uma forma que Deus inspira. Muito interessante. Então, o que é falado lá, eu trazia desde o começo do ano para vocês, no documento 105 da CNBB, trazia também no documento de Aparecida, que fala literalmente da identidade missionária do cristão. Para que o cristão tenha uma identidade missionária, ele precisa compreender-se como cristão. Ele precisa ser um cristão autêntico. Aquele cristão que sabe qual é o seu lugar na sociedade, qual é o seu lugar na família, qual é o seu papel, vamos assim dizer, né? Papel talvez não seria uma colocação adequada, mas qual é o seu ser, qual é a sua existência, qual é a do cristão, entendem? Então, esse qual é a do cristão, ela precisa ser muito consciente por parte do cristão ao agir na natureza humana, ao agir na sociedade, ao agir, interagir neste mundo. Nós vemos os primeiros cristãos, né, os primeiros discípulos de Jesus, que agem dessa forma, com total obediência à vontade de Deus, ao Espírito Santo que iluminava as suas vidas, os seus caminhos, pois os primeiros viram Cristo sendo brutalmente assassinado. E logo após também viram o próprio Cristo, que foi brutalmente assassinado, como que martirizado, né? Ele ressuscita e está no meio deles e come com eles novamente. E não só isso, eles viram esse Cristo ascendendo aos céus e depois algo que existia dentro dele é colocado dentro dos apóstolos. Eles percebem isso, porque eles vivem isso. E esta experiência de vida, que depois, nos séculos seguintes, muitos tiveram as mesmas experiências e quiseram da mesma forma viver deste jeito, tradicionalmente a igreja foi ocorrendo. A igreja de Cristo. Mas Deus coloca isso no coração das pessoas que desejam e as que Ele quer, claro. Então, essa questão de vocação, de identidade missionária do cristão, ela transforma este mundo e ela nada contra as máximas, as correntes. Então, nesta colocação de Eleazar, gostaria até de ler um trecho da sua história aqui, né? Está lá no segundo livro de Macabeus, uma época terrível para o povo de Israel, ao qual eles são dominados por costumes pagãos. Eles se pervertem, eles pervertem o templo, o santuário. Se muitos criticam a igreja hoje, dizendo que ela é totalmente comunista, pervertida, cheia de hereges, nesta época, onde a civilização helênica, né, os gregos, os pagãos, eles introjetam costumes pagãos para o povo de Israel, ali houve muita profanação do templo, houve profanação de altares, os altares que eram usados para sacrifícios de animais, como oferta, como oblação para o Senhor. Ali agora estes altares foram prostituídos, de verdade, com prostituição mesmo.
Imagine então o que foi esta época. Muitos cometeram este tipo de adultério contra o Senhor. Então nós estamos numa época tenebrosa, mas também estamos numa época de grandes homens, podemos até assim dizer justos, homens santos, grandiosos diante do Senhor, que não aceitaram se macular perante toda esta situação. Ou seja, quando o Papa Francisco fala naquele áudio ali, né, não é o Papa que está falando, é um repórter, né, sobre esta perversão da cultura, sobre a questão de colonizar as culturas, perseguir as culturas com ideologias, que talvez seja a perseguição cultural um dos maiores problemas que nós temos, que enfrenta toda a humanidade ao longo de todo este tempo. Ali, naquele momento, os homens justos, os santos, não aceitavam este tipo de determinação sobre as suas culturas, sobre a sua religião, sobre a sua família, as instituições, entendem? As instituições para eles valiam muito. Hoje, infelizmente, as instituições elas são quase como que jogadas no lixo. Casou, separa, cada um tem seu canto, não há mais respeito entre filhos, pais, esposas, pais, filhos, alunos, professores. Infelizmente, nós estamos vendo aí as instituições sendo rachadas no meio por estas perseguições culturais, por esse tipo de colonização ideológica. Mas Eleazar, no tempo dos Macabeus, ele não age desta forma. Vamos à história, então. Havia certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução digna da sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe outorgavam seus cabelos brancos, da vida íntegra, conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento, para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim, e isso seria para a minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas estas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício.
Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sobre os golpes, exclamou entre suspiros: O Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas os suporto com alma alegre, porque é a Ele que temo. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. É uma grande graça de Deus nós termos estes exemplos para a nossa vida. Mas maior graça de Deus seria se cada um de nós pudéssemos ter a coragem e a graça, claro, de Eleazar e vivermos desta forma, com dignidade, com honra. Honra talvez seja uma das palavras que mais tenha caído em desuso nestes últimos tempos. Mas será que nós temos honrado a nossa vida, a nossa existência, o nosso ser? Será que nós temos honrado nossos pais, nossas mães, a escola, o país que nós vivemos? Pense um pouco nisso. É desta forma que nas aulas eu pretendo formar vocês a serem jovens que sejam mudança para este país. Todos nós devemos ser assim. De fato, que Eleazar, a sua história, baseada na graça de Deus, possa nos inspirar a sermos agentes transformadores desse mundo, a sermos dignos cristãos, pois o próprio Cristo, que derramou seu sangue por nós na cruz, nos deu esta graça de sermos dignos, filhos dele, por adoção filial. Que Deus te abençoe. Ótimas férias para vocês. Nós nos encontramos então daqui 30 dias, da mesma forma aqui, talvez com um vídeo de boas-vindas. E muito obrigado, até lá. Qualquer coisa, entre em contato comigo via fórum, mensagem, sinal de fumaça, sei lá. Deus te abençoe e até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.